Agreste. É um filme com esse ator que hoje é o nosso dialogador de hoje. Engraçado, ele é um ator de teatro, ele tem quase 40 anos de teatro e agora está fazendo filme, já fez alguns filmes. E o último deles, o mais recente, é exatamente um filme de Sérgio Rosenblit, que se chama Agreste. E tem tudo a ver com ele, porque ele está há tantos anos em São Paulo, mas ele não perde as raízes do Ceará. Ele é um cearense de Lavras da Mangabeira e ele está conosco, nos dando a honra de estar aqui com a gente como dialogador. Eu me refiro a este ator que também fez um trabalho tão lindo, tem feito um trabalho tão lindo com o grupo Oficina do Zé Celso Martinez Correia em São Paulo e que se chama Auri Porto. Está aqui ele. Auri, que bom que você está aqui, hein? Que bom, que bom, que bom. Isso, em São Paulo, há quanto tempo? 40 anos no mínimo? 37 anos, no dia 12 de outubro. Eu fiz 37 anos que eu moro em São Paulo. Em São Paulo. E agora se reencontrando... Mas eu venho ao Ceará todos os anos e ultimamente eu venho 5 vezes no ano. E agora reencontrando-se com essa agressividade, né? Com esse agreste no filme que você protagoniza. Aham. O Agreste é interessante nesse filme, ele tem esse sentido também, além da paisagem agrestina e da vida, ele tem o sentido do dúbio, do que não é nem sertão, nem zona da mata, essa zona intermediária. Teve uma cantora que contou para o Sérgio Rosenblit que nos anos 70, ela, homossexual, era chamada de Agreste. Era um dos nomes para mulher, sapatona, fochona, esses nomes todos para homossexual, era agreste. É o que não está num nem no outro, o que é um e o outro. O que é o semiárido. É o semiárido. Semiárido. É o que está ali. E o agreste fala dessa zona de transição. Né? Ou quem está aqui, qual é o desejo? O desejo está morando onde exatamente? Os personagens sabem dos próprios desejos, né? O negócio é a sociedade, o que elas projetam neles como desejo. O que você tem que desejar, o que, quem, como, de que jeito. E o filme vai também indiciando que tipo de desejos são esses, né? Quais são os tipos de desejos. Porque só no final do filme que a gente descobre, embora tenha muitos indícios, os mistérios, né? E não é um homem, o seu personagem não é um personagem masculino da mentalidade, do cristalizado. Ele é um homem... A primeira fala do filme, quando ele diz, né? Você é um homem que... Todo homem fala como quem manda e você fala como quem reza. Isso. A primeira fala do filme da atriz que trabalha com você, que é a... Badu Moraes. É uma filme... atriz de Natal que mora em São Paulo atualmente. E vocês, então, fizeram esse filme, que vai estar agora em cartaz, né? Vai ficar agora esse período, vai ser lançado no Brasil todo. Eu vi só a pré-estreia. Vai ser lançado logo mais, vai ficar em cartaz em várias salas. A gente não sabe ainda, a distribuidora ainda não disse pra gente. Mas depois do lançamento em São Paulo, porque teve o lançamento em Fortaleza, vai ter em São Paulo, e aí entra em todas as salas, todas as cidades. Apesar de a gente ter toda uma linhagem de Agreste no cinema, Vidas Secas e tantos outros, e Guimarães Rosas, etc., todo o ciclo do Nordeste, né? Até do cangaço também. O que você teria de mais particular em relação a esse primeiro objeto que vai pautar o nosso diálogo com o Auri Porto? Que Agreste novo, o que ele traz de novo em relação a essa coisa tão, aparentemente, tão recorrente, tão... Eu acho que tem uma modernidade no tratamento do tema. Então, assim, é esse viés. Agora, falar exatamente dele é dizer para o público o final do filme. É quando o filme... Porque o filme vai sendo levado como um agreste que a gente já viu em outros filmes. Sim. A paisagem muito bem fotografada. Esse sons, homem que se confunde com a paisagem, né? Os personagens, isso, a vida... Você pensa que está vendo um filme que já foi visto, né? Que já foi visto. E de repente você vai descobrindo que não. Que há uma coisa estranha. Que tem um mistério ali atravessando, alguma coisa que não pode ser revelada. Os personagens são lacônicos, ninguém fala demais, todo mundo fala o essencial. Que isso é uma coisa muito comum, né? No sertão, ninguém gasta tanto. Mas aí tem uma hora que se transforma e a gente vai entender
vai ver uma reação de uma sociedade muito contemporânea a uma coisa muito antiga, uma reação a uma situação antiquíssima, desde que a humanidade existe. É a humanidade. Então, mas é que essa sociedade tão contemporânea, que sabe, que se entende religiosamente e que tem tantos conceitos morais e que tem tanta bondade no coração, como ela reage a uma descoberta de algo tão antigo. Então, como ela é, isso para mim é o novo desse Agreste, porque e eles reagem até como outros agressos, mas é diante dessa questão. Dessa questão, Uma assim, questão que é tão... a questão do afeto, do exercício do afeto. E tão contemporânea hoje, Tão né? contemporânea. E é algo tão antigo, mas que só agora a gente está começando A falar sobre e né? aceitar. A gente as falava diferenças. muito na coxia, né? É. Agora a gente trouxe para o centro A da gente trouxe cena. para o centro da cena. A fala Desvelou. sobre isso. É. E como é, o filme, então, é sobre como é que uma sociedade tão, ainda com traços tão arcaicos compreende isso que é tão arcaico e ao mesmo tempo tão contemporâneo. Tão contemporâneo. Né? Com a discussão. Sim. Mas não podemos falar, porque senão daremos um, como é que a gente chama? Um spoiler. Um spoiler. É isso? Mas eu vi uma declaração porque linda. é muito bom a plateia reagir. A plateia reagir que é ao surpreendente. quando se surpreende. E não é só surpreendente só pelo fato de ser surpresa. É que ela vai juntando indícios. Sim. E aí tem uma gestalt. É isso. Agora descobri. mesmo. Por isso é que aqui, porque né, ela vai descobrindo indícios, né? Porque a plateia não é tratada como ignorante, como burra, ela é tratada de forma muito inteligente. Ela é tratada como ser inteligente. Que se ela for pegando esses indícios, ela sabe que tem alguma coisa ali que precisa ser revelada. E eu vi uma declaração. Quando se revela, ela faz o raciocínio dela. Ela não precisa que a gente rubrique, né? Conte tudo o que passou. E nem filosofe sobre, né? Tá claro. Tá né? claro. Eu vi um depoimento do Fernando Meirelles. E ele disse que viu o filme 2 vezes, Aham. com 2 tipos de fruição e de prazer. A primeira sem saber como é que chama? O spoiler, sem saber o final, e que ele foi descobrindo. E depois, mesmo sabendo, para ter um outro tipo de fruição. Sim. Para dizer como que um autor constrói uma história, né? São Eu já dois vi, prazeres. a gente fez uma série de cabines para apresentar o filme para amigos lá em São Paulo, e eu vi o filme, então juntando tudo, já vi 9 vezes o filme. Quando eu estava vendo aqui em Fortaleza, eu fiquei acompanhando de novo e aí eu acompanhei como roteiro. Eu acompanhei especialmente o que os roteiristas fizeram. Como eles colocam determinada palavra num lugar e depois num outro lugar, aquilo como se conecta e como faz o espectador despertar no espectador uma curiosidade. Uma intriga, né? Tem alguma coisa que não estão dizendo para mim. E isso torna o espectador cúmplice. E nós estamos aqui com um cara que está há 30 e tantos anos em São Paulo, e eu apresentei o Auri Porto dizendo que ele tinha não perdia, digamos, o seu atávico, a sua relação com o telúrico do Nordeste. E acho que nesse filme você se reencontra, e se reencontra de um outro olhar, porque afinal de contas a bagagem toda de São Paulo atravessa você. Sim. Eu queria saber que tipo de atravessamento, que tipo de mudança ou de nova feição esse atravessamento paulistano fez em você, um cearense de Lavras da Mangabeira. Quem é hoje o atravessamento paulistano? Quem é esse Auri Porto, depois de 35 anos de... 37 anos de São Paulo. 37 anos de São Paulo. O que me atravessa mesmo é a formação artística. A minha formação artística começou em Fortaleza, mas ela é, sobretudo, paulistana. E as minhas vivências amorosas, de relacionamento amorosos permanentes, foram em São Paulo. Então, essas coisas que me amadureceram. Que o São Paulo me deu uma carga de trabalho, disciplina, uma disciplina que eu mantenho e eu sou super a favor, gosto disso, porque o exercício do ofício de ator precisa de disciplina, não é bagunça, é uma alegria disciplinada, né? É uma disposição, um despojamento, um interesse pelos outros, mas com muita disciplina, porque você tem que saber o que você quer. E aí você ficou quanto tempo no Teatro Oficina com José Santos? No Teatro Oficina, que é uma orgia
que que parece que é uma... pessoas é parece só que é uma porra bagunça, louquice, uma loucura, é uma orgia muito disciplinada. Eu fiquei 9 anos. E eu entrei no Teatro Oficina com um projeto meu, que eu mandei uma informação, foi para o Zé Celso, Lenise Pinheiro, a fotógrafa de lá, a gente conversando, disse, acho que é a hora de montar os Sertões, e o Teatro Oficina deveria ser a companhia a fazer isso. Então, e ela levou para o Oficina, Zé Celso me ligou e deixou um recado, por que você acha que a gente tem que montar os Sertões agora? Isso era o ano 2000. Eu tive uma conversa de 6 horas com ele, a partir dali eu estava ligado ao Teatro Oficina e a gente passou 7 anos montando os Sertões. E fizeram em Canudos. Fizemos em Canudos e fizemos em Quixeramobim. Fizeram em Quixeramobim, a terra de Antônio Vicente Mendes Maciel. Isso. O nosso Antônio Conselheiro. E olha o que eu trouxe para você, enquanto você falava dele. Trouxe ele. Trouxe o nosso Zé Celso Martinez Corrêa. E eu queria que você falasse, então, também desse atravessamento. Desse São Paulo. Não só a cidade, o espaço, o território, mas a vivência, né? A vivência com essa figura que aparentemente parece a figura da porra louquice, da experiência, mas que era um homem tão... Tem momentos tão... disciplinado. Culto, disciplinado. Quando eu vi uma peça na década de 90, no Teatro Oficina, que o Zé estava fazendo um texto do ator, e aí tinha um espectador dentro do teatro, acendeu o cigarro. Ele foi falando o texto, passou pelo espectador, tirou o cigarro da boca do espectador, continuou falando o texto, apagou o cigarro, continuou a cena. E aí eu entendi o Teatro Oficina, eu entendi o Zé Celso, nesse ato. Esse ato, né? Teatro, que ele chamava de teatro, né? Está presente. Que junta o acontecimento e a representação. Isso. Né? Teatro. Tá tudo ali, tá tudo acontecendo ali. Ele juntou nessa presente, hora, né? Fazendo um texto do ator, que é super dionisíaco, para dar um fim no juízo de Deus. Para romper o julgamento de Deus. E aí ele está fazendo esse texto, que é um texto anárquico, que é um texto de desfazer toda a construção da gente, de homem ocidental cristão, dizendo aquilo num espetáculo que as pessoas tiravam sangue, que defecavam, que urinavam, tudo isso acontecia em cena, e ele via o espectador, o que ele estava fazendo, o que ele não deveria fazer no teatro, que era acender o cigarro, não deveria fazer, e ele agiu sobre aquilo, evitou o incêndio, incorporou aquela ação, o espectador não se sentiu ofendido, nada, era tudo feito no limite da delicadeza, da força da presença, da certeza, da convicção e da criatividade o tempo inteiro no Teatro Oficina. O que isso então ensina você, essa experiência? Essa experiência me ensinou a presença, uma coisa essencial no nosso ofício de ator, que é a presença. Eu estou aqui agora com estas pessoas, nesta situação. Essas pessoas de verdade, essas coisas. Não estou uma quarta parede, eu não estou aqui no altar, eu não estou aqui num pedestal. E quando eu fui fazer o Idiota um tempo depois, você fazendo Idiota do Dostoiévski, um homem atendeu o telefone, tocou o telefone e ele pegou o telefone. E eu olhei e eu vi que não era um espectador de teatro frequente. Olhando pelo modo como ele pegou ali assustado, ele não desligou. Aí eu parei o texto, eu estava no meio de um monólogo, eu parei o texto e eu disse, pode atender? Ele atendeu, falou para a filha dele, eu estou no teatro, não posso falar com você agora, depois eu falo. Desligou, olhou para mim e disse obrigado, eu disse de nada e eu continuei o texto. Para mim, isso que eu fiz é a mesma coisa que o Zé passar e tirar o cigarro. Se você não bate no espectador, o espectador, uma coisa muito importante que o Zé falava, que Dionísio está no público. Dionísio não está onde eu estou, está no público e eu estou a serviço de Dionísio, portanto eu estou a serviço do público, do encontro, da relação, do afeto, do amor, da inteligência, da troca. E que coisa linda, porque o Dionísio
é o deus do vinho, é o deus da fertilidade, é o deus do teatro, e é um deus estrangeiro, né? Sim. Então, quer dizer, o espectador também é o de fora, ele não é da nossa turma, digamos, ele não está na fase Ele não ensaiou comigo. Ele não ensaiou, ele não está ensaiando, É, né? ele não sabe o que é que eu tenho para ele. Exato, ele está um estrangeiro daquela história, né? E ele tem que ser incorporado. Tem um sentido. Porque eu estou fazendo para ele, com Fazendo ele. É para ele, o sentido é para ele. É para ele. Olha, você falou dos sertões, e eu trouxe, olha aqui o que eu trouxe. O Zé Celso me colocou nos sertões. Sou eu aqui Lá nos em sertões. Quixeramobim. Lá em Quixeramobim. Isso aqui você estava fazendo Não, o quê? pois é, não me lembro. Eu estava em Posso cena, pegar? eu estava assistindo a peça, ele me puxa e me põe um manto. Eu Veja lá. quero lembrar. Olha que loucura. Eu trabalhei com o Zé Celso nessa loucura. E a primeira experiência de teatro minha foi exatamente Zé Celso fazendo aqui, numa quadra do Sesc, em 1971, uma peça chamada Galileu Galilei, e o ator me põe no tum-tum e me leva em cena. Foi assim que eu comecei. Acho que aqui tinha uma cena onde as pessoas ficavam indignadas, a burguesia ficava muito indignada. E o Zé tinha uma coisa com esse negócio da indignação. Quando diz assim, escrever e dizer, eu estou indignado com isso. Para ele, a indignação não mobiliza. Era um passo só. Indignado, e você faz o que com essa indignação? Então, ficar escrevendo, Qual é a ação? Isso é indignante, eu estou indignado com essa coisa que aconteceu. Mas e aí, você vai fazer o que com a sua indignação? Então, tinha uma cena nos sertões que todos, era uma burguesia, assim, as pessoas usavam... era uma burguesia, assim, na verdade, era aristocracia, ainda era virando república. Eu acho que aqui era E aí eles diziam assim, e eles falavam, eu estou indignado. Todos eles estavam nesse momento que eles estavam indignados com as ações todas que os republicanos estavam tomando em relação Eu à acho que era corte. isso, Eu acho que eu representava aí. E você estava talvez com um rei, uma capa. um manto, uma capa, e ele me colocou aí, e talvez até tenha me coroado, e alguém fotografou eu aí nos sertões. Mas olha... Em Quixeramobim, que era uma experiência incrível. Uma experiência. Ele montou o teatro do Quixeramobim. A gente reproduziu. Ele reproduziu todas as vezes que a gente saiu com os sertões, reproduziu a oficina. E aí lá tinha uma experiência incrível com a companhia toda, que era quando chegava o Aracati. A peça começava às 5 da tarde e às 6 horas chega o vento. Então, começava às 5, todo mundo suando, morrendo assim de calor. E aí começou assim, nos primeiros dias de ensaio, todo mundo entendeu a chegada do Aracati. Então o elenco inteiro ficava esperando das 6 horas. Quando começava a soprar o vento, a gente fazia... Uau! Mudava todo o humor de todo o elenco. Porque você não tem que fazer mais tanto esforço. Já que nós estamos falando de Zé Celso, eu geralmente mostro a música no segundo segmento do programa Diálogo. Mas acho que está tudo a ver com porque eu trouxe Zé Celso para o Auri Porto. Olha o que eu trouxe. Comida e bebida. Comida, terra, Deus a terra, dele terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz. Pois com comida sólida, ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar pros mortais. Ele está falando do vinho. Agora soma para multiplicar a bebida. Tem uma frase linda. Do fruto molhado da vinha. Deméter, a deusa da terra. Embebedando os mortais. Embebedando os mortais. E liquidando os seus ais. Ela é a mãe de Dionísio. Trazendo o sonho e o apagamento dos endividamentos de cada dia. Um Deus que aos deuses se dá. Um Deus que aos deuses se dá. Um Deus que se põe a dispor. Não há melhor drogaria para dor. Não há melhor lugar para drogaria para dor. Para drogaria para dor. O vinho. Os bens que se tem e os que se detêm e os que não se têm. Um Messias que se bebe. O Messias que se bebe.
É isso para o mundo que eu quero descer. É esta frase. O vinho é um Messias que se bebe. Comenta, Não é o Auri. Messias que está fora, que você tem que seguir. Você introjeta, você incorpora. Um Deus que você bebe. Bebe. Que coisa bebe. linda. Não está distante, não está Fala longe, mais não é sobre intelectual. isso. Que coisa linda. Né? Não é da intelectualidade. Então, o tempo inteiro no trabalho, todos os dias no trabalho com o Zé, no Teatro Oficina, a gente está na incorporação do Deus. O Deus que a gente ama, para quem a gente bate a cabeça, é o Deus que a gente consegue interpretar, representar. E é esse Deus que está na plateia também. Então, assim, é palpável. A deidade é palpável, é concreta, a gente vê, a gente sente, a gente pulsa. E partilha. E partilha com o outro. necessariamente, porque o teatro é o lugar de partilha, de entender que tudo é de todo mundo e que a gente nunca está sozinho. A vida é junto, a vida é junto. Mas sempre aí agora me ocorreu uma outra loucura boa. É o seguinte, é que eu queria colocar, já que você falou disso, do que o teatro é mais... É como se o teatro fosse mais importante, a experiência mais importante de transcendência, não é? Desse beber desse Deus e partilhar essa deidade com o público, que também tem a sua deidade lá dentro, né, dele. Despertar os deuses de cada um. E eu estou vendo que hoje há uma tendência, inclusive algo que vem de São Paulo também, e do Teatro de São Paulo, onde como é que a gente poderia dizer, a representatividade está se impondo à representação no teatro. Sim. Eu queria que você desenvolvesse esse tema para nós, para os públicos, digamos, que não é de teatro. Eu acho que tem um desconhecimento grande sobre qual é a nossa função de ator, nossa função social. Então, assim, a nossa função social não é de animar, nem de desanimar também, mas a nossa função social tem uma série de possibilidades que não é na superfície. Então, assim, quando a gente se coloca no lugar de outra pessoa, interpretando o personagem, seja a personagem que for. Eu já fui o Rio São Francisco. Eu fiz o Marechal Deodoro da Fonseca. Eu estou no lugar daquele e ele está em mim. Então, tem uma representação, eu estou tornando presente de novo, todas as vezes que eu faço aquilo, aquela coisa num contato com o espectador. E representar é tomar o lugar do outro. Do outro, não é? na presença. Na presença. Na presença. Eu estou representando alguém. Eu não estou fazendo ideia de alguém. Eu estou ali no lugar dele. E aquilo que está acontecendo ali, aqui, agora, ali. E aquela relação, ela é muito mais importante. E ela é muito mais importante. Ela é a importância fundamental do nosso ofício. Para que a gente faz isso? Quando eu faço isso, eu me curo, eu te curo, eu curo o outro. Eu curo não necessariamente dizendo está tudo bem. Eu curo levando, às vezes, para o lugar mais terrível do humano, mais terrível, para poder a gente se transformar, para a gente ver, é o lugar onde a gente pode ver o horror. Cruel. O horror, a crueldade ali de frente e fazer alguma coisa com ela. A crueldade das ideias. Não com as pessoas. Sim. E como é que você faz aquilo? E como é que você se vê e você entende que você não é sozinho? Que é a única pessoa que sente, que pensa aquilo no mundo não é você só. Mas então, a questão, em termos de dicotomia que está tentando fazer entre representatividade e representação, você definiria como? Eu acho, por exemplo, que um cavalo representaria melhor um cavalo do que você como cavalo. Eu acho... É isso? Que na verdade é a terceira coisa. Se você for um cavalo, você não vai ser o cavalo. Nunca. Você vai ser uma terceira coisa que não é cavalo. E nunca vou ser eu. E nunca você também. Não é Auri. E não é o cavalo, é o cavalo interpretado por Auri. Que é tudo a interpretação, né? E é essa a função, né? É essa a nossa função. De criar esse terceiro, essa terceira via. Para poder a gente se comunicar. Essa terceira margem. Trocar afeto, trocar e pensar junto. A gente entra num grau de pensamento junto, porque a gente está atravessado pelo cavalo. Mas o pensamento contrário, qual é que está sendo? O pensamento contrário é de uma superficialidade, onde homem é homem, mulher é mulher, cavalo é cavalo, e aquela coisa é sempre aquela coisa.
não tem metáfora. Não tem nada num lugar do outro. Não tem Por exemplo, você representação. não poderia fazer uma mulher, por exemplo? Não. Você não poderia? É. Uma criança de 9 anos? Um cara, um velho, Ou um coroa, velho de 112? Sim. Porque você não representa, você não Porque tem lugar você de fala. não tem um lugar daquele. E o lugar de fala também tem uma interpretação O lugar de muito... fala também é um conceito Porque que o lugar de fala, as pessoas não entenderam. todo mundo Muita tem gente- fala. E todo mundo tem o seu lugar de fala. É importante colocar o seu lugar de fala, não significa dizer que só quem fala é quem está vivendo. Quem Não é tá verdade? naquele lugar que você está falando é o seu lugar de fala. Importante é você dizer está de onde você fala. De onde você fala. Você tem consciência de que você está falando de dentro de determinados você. padrões, de determinadas determinadas cristalizações Sim, suas. eu não posso... Agora, impedir que alguém fale que alguém fale sobre alguma coisa? sobre alguma outra Por coisa exemplo, que é da sociedade. Você não se diz negro, digamos que você se diga branco e vai fazer um negro. Eu acho que você tem que dizer de onde você fala, mas De enfim, onde fala. mas não dizer que não posso fazer. É. Ou então dizer que o negro não posso fazer um branco. Não pode. O negro não pode fazer o Hamlet? Só porque ele é dinamarquês? Porque ele... Será? Uma maravilha que eu vi na década de 90 no Teatro Oficina foi Denise Assunção fazendo Agave. Agave é uma rainha de uma tragédia grega. Sim. Como é que tem a Denise Assunção, uma atriz preta, paranaense, que morava em São Paulo, faleceu o ano passado, incrível, uma cantora, uma mulher genial, de um temperamento Eu acho até que ela louquíssimo. cantava no Sertões, não cantava? Nos Sertões, não. Nos Não? Sertões a gente tentou Foi negociar outra, com ela, foi mas outra. ela não Foi conseguiu. outra. Era uma Mas cantora ela linda fazia... também, negra. Mas em Bacantes, ela era Ah, Agave. Bacantes. Ela Aliás, era essa Agave. cena que nós mostramos agora é de Bacantes. Ah, sim. Essa tava do vendo. vinho, do Deus do Messias que se bebe. E ela fazia, ela era a rainha perfeita, ela era a perfeição de Agave. Ela era incrível. Depois ela foi fazer, eu vi também a mesma Denise Assunção fazendo a patroa das criadas do Jagené. Ela não era a empregada, ela era a patroa. A patroa, eu sei. Da peça As Então, Criadas. por que não podia ser? Ela podia, porque ela era a patroa. Ela não tem que parecer uma patroa que você acha que é. Ela é a patroa. E ela, na relação com as criadas dela, ela era a patroa. Ninguém podia dizer que não era ela a patroa. É engraçado isso que o teatro se sobrepõe em lugares assim inusitados. Eu estava me lembrando que na ópera, uma atriz que vai fazer uma personagem de 18 anos não é escolhida pelo físico de rolho, pelo seu parecer ou não parecer que ter 15 anos ou 18, mas sim pela sua competência, não é? Às vezes é uma mulher que aparentemente não convenceria com a idade mimética do real, a cópia do real, não é? O que ela tem que atingir? O que ela tem que atingir como cantora? Como cantora e como atriz. Né? Que pontos e que grau de emoção ela tem que Exatamente, atingir para que o espectador sinta aquele personagem presente O que houve e não mesmo vendo assim a forma dele. O que está vendo é O fenótipo. um fenótipo e fazendo uma padronização, a imitação do real e está sendo hegemônica. E a gente precisa. Quem está rompendo exatamente isso é a interpretação. Como é que chama? A interpretação performática, a interpretação pós-moderna, em que o ator não tem a obrigação de fazer o real, mas sim de criar uma terceira via. Mas vamos falar mais disso, porque ele trouxe objetos que eu estou vendo que tem aqui o de teatro. Cadê? Não, esse aqui. Olha o que nós vamos falar. Ele me trouxe Arena conta zumbi. É zumbi no açoite. É zumbi. É zumbi. No próximo segmento do programa, a gente fala mais sobre isso. Vamos falar de Arena conta zumbi, de Guarnieri, de Boal e de Zé Renato. Vamos nós. É zumbi no açoite. É zumbi, é zumbi. Olha, eu estou cantando zumbi. Sim. É Arena Conta Zumbi, um livro que ele me trouxe. O nosso dialogador de hoje, que é um ator de teatro, com quase 40 anos de teatro, formado aqui pela Universidade Federal do Ceará, do curso de teatro, e também em administração de empresas, ele, mas mora hoje há 37 anos, já mora há 37 anos em São Paulo, é ator de cinema também, da escola ali do Zé Celso Martinez Correia, com o nosso teatro oficina, o Teatro Oficina do Zé Celso Martinez Correia. E ele está aqui hoje como dialogador. É o Auri Porto. Auri, por que você trouxe para pautar que tema? Zumbi. Aconteceu uma coisa agora
no Ministério da Cultura, eu fui apresentar um projeto, e aí veio uma advertência de que para ser musical precisava ser musical. Aí o musical, então o musical seria o que musical? Seriam os musicais que tem bastante lá em São Paulo, que são aquelas, como é que a gente chama? Franquias. Da Broadway, etc. Da Broadway. E aí eu escrevi sobre musicais, coloquei trechos desses, fui ler toda essa peça de novo. Assim, um musical feita com 7 atores, com 2 músicos, com alguns atores, e é um musical. A tradição brasileira de fazer musicais é enorme, é vasta. E no Ceará, então, hein? Com as dramistas. As dramistas. O que são as dramistas? O tempo, a burleta. Eu citei isso lá para o Ministério da Diálogos Cultura. falados e diálogos cantados, né? Citei lá, disse assim, olha, isso é musical, existe uma história, uma história do musical no Brasil que independe disso que vocês acham que estão sendo importadas e que tem aquele coro, que tem aquela história, que é depois levado da Broadway para Hollywood. É tudo enlatado. É verdade. Então, assim, isso não é. A gente tem uma tradição política, engajada politicamente. Arena é o nome, é o grupo, né? É o grupo. O texto é de Jean-Francisco Guarnieri e Augusto Boal, com música de Edu Lobo. Aham. Como é o Upa Neguinho, tem Upa Neguinho. Upa Neguinho. Na estrada, upa pra lá e pra cá. Veja que coisa mais linda, Upa Neguinho. Começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Elis Regina. Elis Regina. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu vi de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Ziquezira, posso ensinar. É verdade, só posso esperar. Que coisa linda. Isso. E você trouxe, então, para pautar essa questão. Eu tenho um projeto de um musical para fazer pelo sertão do Ceará chamado A Tragédia de Princesa. Em cima de um caminhão, é um musical para apresentar em 3 cidades do Ceará. A Princesa é a cidade... Princesa, cidade paraibana. Daquela é uma tragédia que aconteceu lá. Sim. A tragédia de Princesa que aconteceu com um lavrense chamado Ildefonso Augusto Correia Leite, que foi lá... Não, Ildefonso Augusto... Correia Lima... Ildefonso Augusto. Tem o Augusto. Zé Pereira, o famoso é o Zé Pereira. Mas não, Ildefonso Augusto é um médico que se formou em 1902 e foi assassinado em 1902, formou, mas foi assassinado lá. Na Paraíba, em Princesa. Na cidade de Princesa. A família dele, por parte de mãe, era de Lavras da Mangabeira, Ceará, e por parte de pai, era lá de Princesa. E aconteceu essa tragédia. É uma história muito interessante, muito significativa. Mas qual é a tragédia? Não é só a tragédia política, é uma tragédia pessoal desse médico. Essa tragédia é uma tragédia pessoal com fundo político. Estava acontecendo uma epidemia na cidade, ele estava tratando das pessoas e tinha uma rixa com o padre da cidade, com o delegado, e ele foi assassinado pelo delegado numa rua da cidade. Essa é a tragédia que eu quero fazer um musical. E aí eu trouxe esse tema porque é um projeto futuro para o Ceará, feito no Ceará, dentro do Ceará, com personagens aqui do Ceará e da Paraíba, e que é um musical. Vai ser um musical para as pessoas ouvirem, verem na praça. Não é em teatro fechado. E o Arena Canta Zumbi, é o épico e o dramático, né? E música e dança. A gente está por aí, a nossa pesquisa vai por esse tipo de musical do Arena, assim como as dramistas, assim como o circo-teatro, as nossas referências para esse musical são todas brasileiras. E porque épica, existe uma tradição, a gente tem que dar importância para isso. Olha aqui, atores: Milton Gonçalves, Isabel Ribeiro, Francisco Milani, Dina Sfati, Paulo José e Vera Gertel, com músicas do Edu Lobo. É um período aí dos anos 60, essa peça de 1965, deixa eu ver se é isso mesmo, 1965, em São Paulo, 65 exatamente, em São Paulo, onde ele contava a história do Brasil, né? Ele fez a Arena Canta Tiradentes, a Arena Canta Zumbi, a Arena Canta Bahia. Canta Bahia, E é um período extraordinário
do nosso Augusto Boal. Mas estou vendo que você me trouxe Outra coisa. outros eu objetos. trouxe isso aqui, ó. Ah, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Exatamente. Estamos vendo um teatro político, engajado, de esquerda. E ele me trouxe o quê? Mas é Auri de Araújo Correia? Correia. Auri Quem de é Araújo esse Correia. rapaz? Auri de Araújo Araújo de Araújo Correia. Correia, hein? É um cara que nasceu lá em Lavras da Mangabeira. Filho de João Manuel Correia e Maria Gessi de Araújo E Correia. que depois em São Paulo se transforma em Auri Porto? Auri Porto, porque tinha um homônimo lá em São Paulo. Quando eu estava começando a fazer teatro, tinha um cara chamado Auri Correia também, que era como eu assinava. Aí eu troquei pelo Porto. E você trouxe o seu título de eleitor para pautar que tema? Para Auri? pautar o nosso momento político. Tem tudo a ver aqui, não tem? Eleitoral, tem tudo Ó, a ver. Arena. Na resistência sobre o homem brasileiro, trazendo o homem popular brasileiro para a cena, se contrapondo naquela Sim, época uma ao ditadura TBC, militar. E a ditadura militar. E agora você me traz E a gente o agora. E a gente agora está em Ascensão eleições, da direita, umas da extrema seguidas direita. Eleições em que a gente está apanhando da extrema direita. Não é de uma direita de pensamento, de reflexão. É uma extrema direita. Ela só tem interesses, né? Não tem programa, não tem projeto. Tem interesses imediatos. E ela pegou uma sociedade muito tomada pelo interesse econômico, né? Tudo está... Eu estava ouvindo muito dos Mutantes, assim, um cara falando assim, tenho me apegado às coisas materiais. Tem uma música que ele fala que tem me apegado às coisas materiais. Arnaldo Antunes não, é o Arnaldo Batista. Arnaldo Batista, Antunes é outro. Tenho me apegado às coisas materiais. Esse momento que as pessoas nós estamos muito apegados às coisas materiais, é perfeito para a extrema direita ascender, porque ela vem com esse projeto de pegar as coisas materiais, de se apegar, porque tudo é interesse imediato. Tudo é individual, né? Tudo é individual. Nada é coletivo. Nada é coletivo. É o empreendedorismo. Átomos isolados. Você é você, eu sou eu cuido da minha vida, você... Etc. Esses termos todos que a gente está gasto, isso é tão antiteatral, é anti o nosso ofício. O ofício de ator não é atomizado, não é isolado, nem quando você faz monólogo, você está sozinho. Primeiro que você está na relação com, a gente falou aqui, o público, lá, o Deus Dionísio. E tem toda a equipe, tem todas as pessoas com quem você trabalha. E quanto mais acompanhado, mais pleno você fica. E tem um sozinho. coletivo que você incorpora, porque cada um de nós é feito de coletividades reprocessadas, né? Transubstanciadas em nós, né? Que interpretação eu não sou você ator faz? Não sou ator para ser para mim. Eu sou ator porque eu sou uma antena parabólica, captando, né, o meu tempo, o meu povo, o futuro, enfim, o passado. Eu estou fazendo um presente. monólogo agora, que chama-se Meu Nome é Mamãe, que eu quero trazer para cá. Meu nome é mamãe. Meu nome, mamãe, que é sobre a minha mãe e o Alzheimer. É um monólogo, esse é o quarto monólogo que eu faço na vida, é o mais bem acompanhado que eu estou. Eu estou com a minha mãe o tempo todo e não tem melhor companhia. E ela está em Lavras? Ela tá aqui, ela mora perto aqui de Fortaleza, Ela mora num perto sítio em Palmácia. Ah, tá. E tem uma companhia constante, além dos meus companheiros de luz, de iluminação e de som, que são companheiros daqueles certos com quem você conta sempre, tem a minha mãe o tempo inteiro. Então, que solidão é essa? Que átomo é esse? Que pessoa isolada é essa que está se inventando, que a gente não pode acreditar? E por que você está interessado nesse tema da perda da memória, da perda das referências, a mãe? Eu estou muito interessado em... O que está motivando você? Como Quem é que está dentro aí de você? A velhice, o envelhecimento do povo brasileiro. Ah, sim! A gente está envelhecendo, Tem muito mais. a gente tem que falar disso, a gente tem que tratar disso e a gente tem que sair daquele mito, daquela fantasia desse país jovem, país do futuro. O país agora do presente tem velhos, muitos velhos. Muito a minha mais do que primeira já tinha no geração, passado. muito mais. A minha primeira geração é uma geração que está envelhecendo em peso. Não é uma geração de algumas pessoas velhas, é muito velho. Assim, de 60 para frente, agora a gente envelhece muito. E se contrapondo a isso, o etarismo.
Sim. Velho, não, você está velho para essa idade, não pode fazer isso. Com 30 não pode anos, namorar, as pessoas não pode se mais sentem velhas. isso. Você não pode. Tem esse pensamento, né? Tem muita gente. Nossa, Que é eu tô com 30 ligado à anos. cultura da direita também. Nossa, eu tô com 30 anos. Eu tô velho, aí eu tenho que Essa tirar roupa você não nenhuma pode ruga. usar, você não. Não pode usar Não pode roupa. usar, não pode namorar ter com essa ruga. pessoa, não pode ter ruga. Não pode ter, Não pode ter tempo, cabelo branco. não pode ter marcas do tempo. Não pode ter o tempo passando. E isso que tem me interessado nessa história, e o Alzheimer, ele torna isso tão patente. Porque o Alzheimer desconstrói todo o jeito de pensar. A racionalidade sequencial, a lógica sequencial, ela é desconstruída com o Alzheimer. Tudo se desorganiza e é incrível, é um surrealismo constante. Todas as horas do dia, todos os dias da semana, a pessoa está num estado surreal, porque ela vai de um tempo para o outro, idade de uma idade para outra, velha, de um estado para outro, de um desejo para outro, de uma força para uma fraqueza. E quem está próximo, se souber lidar com isso, vai aprender. Vai tanto, aprender não? muito. E A vai se neurodiversidade, divertir. que coisa linda. Se divertir. E você está fazendo a mãe? Você fará a mãe? Eu faço a minha mãe e eu faço eu. Ah, faz os dois. Tem dois personagens, mãe e filho. Que lindo, Isso. que lindo. E essa coisinha aqui... Olha, tem a ver? Tem, é isso muito aqui? importante. Eu tenho exercitado minhas mãos todos os dias. É uma coisa que eu não paro de exercitar todos os dias. Todos os dias. E essa bola é muito importante para isso. Ela passa o dia inteiro comigo, todos os dias. Porque... Por que, É para uma quê? coisa, a minha mãe tem uma relação muito, muito forte com a mão. E muita gente com Alzheimer entra numa relação muito forte com a mão. E a mão é isso que nos fez humanos na história do fogo. Tem mais? Na história do A fogo. história do fogo? Como é que então que você está associando essas Não, coisas? eu estou associando assim... A mão, uma caixa né? de fósforo? A mão, isso é uma caixa de fósforo que é um livro, na verdade. É um livrinho que eu ganhei num festival de teatro. Eu trouxe isso, na verdade, pensando em festivais de teatro. É um livrinho que o cara vai contando uma historinha, a história do fogo. A história do fogo. E o fogo, a gente tem o mito do Prometeu, que deu esse fogo pra gente. E essa mão humana que consegue fazer isso, né? Isso nos torna humanos, que a gente deixou de ser quadrúpede quando foi pegar nas árvores e subiu e virou bípede, e a mão tem essa liberdade e essa funcionalidade espetacular, né? É múltipla, e ela é muito importante ter uma relação com essa coisa do domínio do fogo, né? Dominar o fogo. Sim, por quê? Dominar o fogo. Ele faz a fricção, é a mão que faz a fricção. E esse domínio do fogo faz as maravilhas e faz a nossa tragédia atual. Né? Fale mais sobre isso, Auri. Onde é que você quer chegar? Dominar o fogo nos leva a uma certa civilidade, né? Que é o controle dos alimentos, que é o cuidado, que é manter alimento por mais tempo, mas ao mesmo tempo a gente está destruindo. São Paulo, a gente passou o mês de setembro inteiro sentindo um cheiro de festa junina. Parecia que tinha uma fogueira constante. Era setembro. E era lá da Amazônia? Da Amazônia. Vinha da Amazônia. Da Amazônia, do Centro-Oeste. Parecia que a gente estava tinha fogueira o tempo inteiro aceso. A cidade tinha uma cor, o amarelo do sol estava esmaecido, porque tinha uma nuvem, uma névoa o tempo inteiro, e um cheiro constante de fumaça. As queimadas. Numa cidade, das queimadas. E dá consciência de que o paulistano poderá dizer, eu não tenho nada com isso, é lá na Amazônia. Não tem. E, na verdade, ele está sendo temos atingido todos, o tempo temos todo. todos. Então, assim, a mão, aquela mesma mão que faz o fogo, que domina o fogo para o nosso bem, já está destruindo. Está destruindo. Isso é muito importante para a gente, porque não é uma questão de destruir um pedaço de terra, uma coisa, é destruir a gente, a humanidade mesmo, sabe? É o único ser vivo que destrói o seu próprio habitat. É o ser humano, né? Tem um espetáculo de Vera Holtz que ela apresentou aqui. Eu apresentei, eu vi. E ela depois faz um discurso. Eu e Vera agora somos amigos de jardim de infância. A gente se conheceu há pouco tempo. Linda. E a gente tem uma relação muito estreita. Qual é o nome do espetáculo? Ficções. Ficções, exatamente. E ela faz um discurso grande no final, onde ela diz assim,
fala do ponto de vista da mulher, que da gente, da Fala dela, humanidade. de da Silvera humanidade. Holt, ela fala o nome dela. Mas a humanidade, Depois ela é a humanidade todinha das mulheres. que é a única que mata, que a gente se mata. É verdade, se mata. Não tem, você não vê um galo e uma galinha se matando, a não ser que você treine o galo para fazer aquilo lá, mas não são animais que se matam. A gente se mata. E mata o nosso ambiente, o nosso Mata espaço. o nosso ambiente. A nossa vivência. Sim. Aquele solo, é um solo inteiro, mas o discurso final me emociona muito quando o cara Lindo aquele fez. final. Vera, linda. Eu vi sim com ficções e me lembro muito bem. Um espetáculo muito no final, muito. Ela está sozinha ali com aquele músico e ela diz um texto sem muitos gestos, mas com a força da palavra. Sim. E o texto é muito bonito. Mas estou vendo que você me trouxe cavalo e uma gaita. Antes do objeto aqui. surpresa, Auri Porto, o ator. Trouxe essa outra coisa aqui. Olha aqui. Sabe o que eu estava pensando? Não é um cavalo, não. Não é um cavalo. É um sapato. É um sapato. Mas eu trouxe isso aí. É sagrado? Posso colocar aqui? Não? Eu trouxe. Se você quiser ficar com ele, você pode ficar. Vai, porque eu pensei assim. Olha que lindo. Olha. Eu disse assim. O que o Ricardo tiraria de significação desse broche? É um broche, é um sapato. É uma antiguidade. A forma do sapato é bem antigo, né? É um sapato de aristocrata. É, de aristocrata. E essa coisa ouro. do broche, não, que é essa coisa que é das medalhas, das condecorações. Sim, das condecorações, O que você incorpora do peito. O que isso tem hoje a ver com a vida da gente, sabe? Essa vida do apocalipse, do fogo apocalíptico que tem no final, a gente se condecora, que é uma coisa que a extrema-direita adora, que é condecorar-se, né? Eles fazem muito para si, condecorar-se. E o que tem sentido hoje para ti, isso aí? Como enfeite, talvez. Como enfeite? Não usa. Não uso. Nem aliança, nem como é que chama? Só o relógio. Não, eu não uso para olhar o tempo. Porque estou preocupado com o tempo, quero ficar mais tempo com o nosso jogador de hoje, que é o Auri Porto, que me trouxe um broche. E que bonito, daqui a gente está filosofando sobre a necessidade que as pessoas têm de se condecorar a si mesmo. De condecorar-se. De se colocar no lugar, a parte do outro, né? Dizer, eu sou o condecorado, eu sou melhor o escolhido. Eu fui escolhido por isso, para aquilo. Mas qual é... Uma apartheid ali, né? Tá. Tem sim, porque tem alguma coisa em mim que está dizendo, eu sou melhor que você, porque eu fui escolhido e eu estou aqui para ter essa coisa que você cadeira, não tem. E eu estou falando, quando eu falei da cadeira, também estou falando dessa coisa, da importância que as coisas têm, que a gente acha que elas não têm. Aí eu vou falar uma coisa do Antônio Cícero, né? As coisas não precisam de você. Quem disse que eu tinha que precisar? Antônio Cícero, que faleceu agora há pouco tempo, e Marina canta isso. Desde que eu vi isso há muito tempo, isso faz tanto sentido. Se as coisas não precisam de você, porque, claro, numa fala amorosa, numa relação amorosa, provavelmente aí na música, diz, por que eu tinha que precisar? Porque as coisas têm existência. E elas podem precisar ou não, elas existem independente de mim. Mesmo que eu faça a coisa, ela já não sou mais eu, né? Ela não precisa mais de mim. Então, essa coisa que tem que me dar valor, ela é valor em si. Não, e depois de fazer, ela não precisa mais de você, mas você continua precisando dela. Eu continuo precisando dela. Não é? Mas agora não necessariamente para... Por que você trouxe uma gaita antes do objeto surpresa, Auri Porto? Eu acho que isso tem a ver com a gente, comigo e com você. Toca. Você está pelo tocando exercício. A música? Não. Só o que você toca? Vai. Eu uso isso aqui para animar ambientes da casa, quando tá alguns cantos da casa, quando estão muito parados. Ou me animar, me levantar o astral, assim, dar algum som diferente além do pensamento, de escrever ou de fazer uma coisa assim.
E tem aqui uma coisa de artista popular, que eu acho que tem em mim e em você. Uma admiração, um interesse, e a gente carrega no que a gente faz. Eu tenho carregado mais e mais e mais, assim, quanto mais próximo do povo eu fizer, do povo que eu estou considerando, a pessoa que faz uma coisa bem simples, uma arte bem simples, um palhaço que faz a arte dele na rua, tá? Não precisa de muito requinte, passa chapéu. O que eu estou me aproximando e me interessando muito mais por essas pessoas, e eu sei que é um interesse seu também, sim. E eu acho que esse objeto aqui diz disso, dessa forma de fazer nossa arte, nosso ofício, o nosso ofício de ator, com simplicidade e direto. A gente com a plateia e com as coisas dos lugares, sabe? Eu acho que é isso. A gente é uma antena multiprocessadora, entendeu? Até fora do tempo, transversal dos tempos. Eu deveria ter sido teu aluno se eu tivesse feito o curso, talvez uns 2 anos antes. Sim. Eu não fui. Quando eu entrei no curso de arte dramática, você era o professor de quem se falava, a ausência muito presente, porque o tempo inteiro se falava. É porque eu estava fora do Brasil, mas funcionando pelo Brasil. Mas era falado como exemplar em várias situações. Então era... Mas quem era aquela pessoa? E depois eu fui conhecendo você, e eu acho que aquela pessoa e eu temos isso em comum. Temos tudo a ver, que bonito. Chegou a hora do objeto surpresa, eu trouxe um para ele. Olha, eu trouxe Zé Celso da música e trouxe isso aqui para ele, porque eu quero emocioná-lo, eu quero fazer com que ele pense com emoção. Cadê o meu? O que você trouxe? Eu vou abrir primeiro o seu. Deixa eu abrir primeiro. Não, eu quero abrir primeiro o seu e você vai abrir o meu, para você ter a surpresa do que eu trouxe para você. Mas não abra agora, não. Deixa eu abrir primeiro o seu, tá? Deixa eu ver o que foi que o Auri Porto me trouxe de surpresa, assim, para sair da caixinha. Aqui tá quente. Saiu mesmo. Já tô vendo. Ele me trouxe... Bila. Capsulinha, como se chamava antigamente. Capsulinha? Capsulinha e buila. Lá em São Paulo chama bola de gude. Bola de gude. Por quê, hein? Olha só, eu achava que tinha que trazer bola de gude, e aí eu não estava achando umas bolas de gude que eu tenho, mas não achava em casa. Aí eu fui assistir um trabalho lindo de um outro ator cearense chamado Otacílio Alacrã. Esse foi meu aluno. José. A peça José, que ele fez aqui. Eu vi. Você viu? E comentei com ele, trabalhei com ele como interlocução. E aí, ele fez isso que você está fazendo. Quando ele não, ainda, essa era o final, né? Mas ele pegou uma bola de gude e ele mandava numa direção. Assim. E a direção das bolas que ele mandou foram sempre para mim. E são essas. Que lindo. Então, você guardou do espetáculo Eu estava querendo... Um homem chamado José. Um homem chamado José, de Marcos Barbosa. De Marcos Barbosa, que é o autor... Que é autor cearense e que é meu amigo, que eu amo, que eu adoro. E que eu lancei. Foi eu que lancei como autor. A primeira peça dele chamada Os Sinos, que ele ganhou o prêmio, eu era do júri. A Tragédia de Princesa, a dramaturgia vai ser dele. É dele? Que lindo. E quando... E aí aquilo tava no ar. Sim, a bola de gude que eu queria, a bila que eu queria trazer para você e que o Otacílio mandou para mim. Que lindo. Durante o espetáculo. Ele mandava assim, mandava todo na minha direção e eu ia pegando depois o Otacílio. Essa figura. E eu tenho que levar essas bolas de gude para o programa que eu vou fazer com o Ricardo Guilherme, porque eu estava pensando nelas e você mandou. Não, e tem tudo a ver, nós dois temos tudo a ver. Eu e ele, eu inclusive trabalhei, digamos, informalmente no espetáculo, né? Porque ele apresentou e discutia comigo antes de apresentar, depois da apresentação. Jantamos várias vezes em outros lugares aqui, discutindo a dramaturgia, gravei áudio para ele. Interessante, né? Interessante. E ele é de Fortaleza. A gente brinca muito esse negócio de ser de Fortaleza ou não. Eu e Marcos Barbosa. Mas ele é de Fortaleza, mas o arquétipo que ele tem, os arquétipos que ele tem, são muito mais ricos do que os de Fortaleza. Parece que ele tem muito de sertão. Porque
algumas expressões que ele usa, alguns tipos que ele faz na peça inteira, ele faz vários, tem uma riqueza tão É a grande. história de São José, não é? E a história de Jesus, na verdade, né? Através do pai. Do Ceará, da gente, E da do sertão gente, do Ceará. Tá e tudo do homem ali. revolucionário, que é Jesus na peça, né? Que é Jesus Que é da peça. perseguido, etc, etc. E José sair daquele ostracismo, né? Sim. José é um homem bom e ponto, para aí. Então, José passa a ter uma ação e aí ele passa por uma riqueza de tipos que são da minha vida. Eu disse, Otacílio, você é de Fortaleza mesmo? Você não é do Cariri? Ele hoje é ator do TUSP, né? Do TUSP. Do TUSP, de São Ele Paulo, trabalha lá no TUSP. Olha o que eu trouxe para você. Eu trouxe Zé Celso da música e no objeto eu trouxe o quê? Para você. E você vai dizer eu achava por que quê. era uma coisa quente. Olha, Terra. Abre. Eu trouxe terra. Joga, bota a cena. Pode jogar. Isso. Eu trouxe terra e trouxe pedra. Eu te trouxe Lavras da Mangabeira. Cara, eu te trouxe a terra. Eu quis despertar você o telúrico. Que coisa linda. Olha, tem pedra aí, ó. Porque botou a paisagem de pedra e terra. Olha. Sabe que eu tenho como é que chama? Tabuleiros, eu tenho umas pedras de tabuleiro de Lavras da Mangabeira guardadas em casa. Claro que lá em Lavras era ouro, né? Mas aqui é pedra, porque tem pedra também, né? Tem O muita pedra. ouro foi tirado da pedra. Tem muita né? pedra. Eu nasci no sítio Cantinho, que fica a 12 quilômetros de Lavras, e lá tem muito tabuleiro. Aquelas pedras assim, que quando você sai em pedaços, Sei. eu tenho esses pedaços lá em São Paulo. Estilhaços, E bem escuros. Obrigado. Eu quis te trazer coisas assim, emocionantes, radicais. Zé Celso, que eu sei que atravessa a sua visão de mundo político e artística, e trouxe a tua terra, que você está sempre tão ligado. E mais ainda, e agora com um espetáculo sobre a mãe, enfim, sobre a memória. Eu acho que você tem isso, Auri. Lembrei você, porque o objeto que trago de surpresa é sempre a associação que eu faço com o dialogador. E quando eu me lembrei de você, eu me lembrei desse atravessamento. Então, um cara que está há quase 40 anos em São Paulo, mas que não perde essa ideia do telúrico, do Ceará. Mesmo quando você está fazendo Dostoiévski, mesmo que você não está fazendo coisa que não tem nada a ver, digamos, com a nossa referência específica territorial, você mantém essa chama. Vera Holtz falou quando ela me conheceu, ela falou para um ex-marido dela, que é um produtor do Sul, chamado Caco Coelho. Ela falou, eu conheci o Aurides, que ele disse assim, ele é um ator brasileiro. Que lindo. E é esse o ator brasileiro, o nosso dialogador de hoje. Aqui agradeço a presença imensa. E vou terminar, então, fazendo essa alusão e essa celebração com a terra. Com a terra. O Deméter. Amém. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo.